This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Singing for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. You're all alone, and you feel I can promise. Can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Together. We fall, we will fall together. Take my hand, come and stand. We will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. Olá, irmãos, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto do último domingo do mês de agosto de 2020. Estamos já aí começando a caminhar para o final do ano, né? Já estamos aí nos preparativos aí. A gente já está se pensando já em preparativos para o final do ano, enfim. O ano de 2020 passou de uma forma muito rápida e a gente até brinca que esse ano a gente não conta, né? Muito bem, então vamos dar início ao nosso culto nesse domingo e quero convidar você para ir já ficar com a tua família, para você convidar um amigo, aquilo que você sempre faz no domingo, tá certo? E vamos adorar a Deus, vamos reservar esse tempo para nós adorarmos a Deus. Eu quero ler um texto com os irmãos, que está em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, 38 e 39. Hebreus, capítulo 10, versículos 37, 38 e 39. Que diz assim: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram
para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu quero dar uma ênfase aqui no versículo 38. Mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Tem uma versão que fala, é aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O texto por si só já está dizendo, né, irmãos? Não precisa de um grande intérprete, não precisa de teólogo para interpretar esse texto, né? Esse texto fala que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência, né? Porque ainda o pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, né? Então, o autor aos Hebreus nos encoraja a gente não ficar desanimado, porque mesmo que parece muitas vezes, né, que Jesus está demorando para voltar, que as coisas estão demorando para acontecer, na verdade não está demorando. Na verdade, isto é um convite para nós vivermos da fé, ou pela fé, né? E também nos dá um alerta para que a gente não volte atrás, para que a gente não retroceda, porque Deus não tem prazer, né? O texto fala assim, e minha alma não tem prazer nele. Então, assim, resumidamente, de uma forma muito simples, esse texto está nos convidando para nós permanecermos firmes, porque tudo acontecerá no tempo de Deus e que nós não devemos nos desanimar e que tudo que Deus prometeu virá, que Deus é o único que mesmo que pareça atrasado, chega no horário e que se nós retrocedermos, a alma de Deus não tem prazer em nós, né? E o texto que eu li, né, que nós estamos lendo, ele conclui dizendo assim, nós, ou seja, tem um grupo de pessoas, né, tem um grupo de irmãos, tem comunidades, tem uma igreja, né, nós, porém, entretanto, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então eu quero convidar você a participar desse culto com esse sentimento de resignação, de paciência, de esperar no Senhor, porque tudo acontecerá no tempo certo, encorajar você a ter paciência, porque se nós retrocedermos, Deus não tem prazer em nós, e entendo que isso seja a maior derrota, a maior catástrofe que pode acontecer na vida de um homem, quando Deus perde o prazer nele ou nela. E que nós não somos daquele grupo de pessoas ou daqueles que retrocedem para a perdição. E eu quero convidar você a participar desse culto hoje, com esse sentimento, né, de paciência, de resignação, de encorajamento, né, de vontade, cheio de vigor espiritual em Deus, cheio de fé no coração, e que Deus muito te ajude nesse sentido, meu irmão, minha irmã. Porque a gente sabe que o dia a dia é difícil para todo mundo, né? O dia a dia é difícil para mim também, né? O dia a dia é difícil também para os pastores. Não é brincadeira, não. Tem dia que é muito difícil, né? Mas como igreja, nós somos um povo, nós pertencemos a um povo que nunca jamais voltará atrás. Nunca jamais. Nós vamos até o fim, né? Nós somos, assim, fazendo assim uma comparação como o exército japonês, né? Alguém disse que o exército japonês luta até o último homem, né? Eles vão à guerra e eles lutam até o último homem. É mais ou menos isso, esse sentimento de nós irmos, e aí muitas pessoas vão ficando pelo caminho, né? Outros Deus recolhe para Ele mesmo, outras desistem, e outras tantas coisas acontecem, mas nós somos daqueles que nós vamos até o fim. Nós vamos caminhar firmes na presença de Deus, porque nós queremos que a alma de Deus tenha prazer em nós. Que seja assim então. Nós vamos louvar ao Senhor agora, e com o grupo O Céu na Terra, e peço que você louve ao Senhor, que você cante ao Senhor aí. Se você não sabe cantar, cantarola pelo menos, né? Quem não sabe cantar, cantarola, né? Faz mímica pelo menos, mas faça de todo o coração, né? Louve ao Senhor de todo o teu coração.
E assim nós vamos dar continuidade ao nosso culto, então. Deus muito abençoe você. Irmãos, glória e honra ao nosso Deus, que alegria, mais um domingo na doce presença do nosso Senhor, o nosso Criador. Mais um dia especial para engrandecermos aquele que nos amou primeiro. Ao Santo, toda a honra e toda a glória ao nome dele. Tu és santo, Senhor amado. E tu és digno. E a ti rendemos honra e glória para todo sempre, Senhor. Tu és santo, tu és digno, toda glória seja a ti, de joelhos nos prostramos e o adoramos. Como louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. O Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. O Todo-Poderoso, o que era, é e há de vir. Tu és santo, tu és santo, tu és digno, toda glória seja a ti, de joelhos nos prostramos e o adoramos. Com louvor ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. Ao Todo-Poderoso, o que era, é e há de vir. Ao Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Em ti todas as coisas vieram a existir. Ao Cordeiro que foi morto, mas entre os mortos ressurgiu. Ao Todo-Poderoso, o que era, é e há de vir. Jesus. Aleluias. Salmo 33, verso 6 diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, tema todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. E bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus, está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Glória a ti, Senhor.
Glórias a Ti, Senhor, porque da Sua habitação o Senhor olha para nós e ainda o Senhor nos chama de bem-aventurados, o povo ao qual o Senhor escolheu. E nós somos o Teu povo, Senhor, graças ao Teu sangue, graças ao Teu sacrifício na cruz, Senhor Jesus. Nós te amamos, ó Deus, e nós somos gratos a Ti, Cordeiro Santo de Deus. Aleluias, sangue derramado por nós, intenso amor por nós. Louve o Senhor, todos os moradores da terra. Cantai um novo cântico ao Senhor, cantai um novo cântico ao Senhor. Sangue derramado.
Graça e paz, queridos. Muito boa tarde a todos vocês, meus irmãos amados, meus amigos. Gente que a gente está com muita saudade e muito feliz, porque hoje é domingo e nós podemos estar juntos adorando ao nosso Senhor, falando com Ele e recebendo dEle aquilo que Ele tem para o nosso coração. Então, eu quero convidar você a fazer uma breve oração. Sabe para quê? Para preparar o seu coração, para ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar comigo? Bondoso Deus, bom pastor do nosso coração, nós entregamos ao Senhor a nossa vida, a nossa alma, faminta de ouvir o Senhor falar conosco, de receber do Teu Espírito a porção que o Senhor tem para hoje. Senhor, nós viemos para Te adorar, para oferecer o nosso louvor. Nós viemos aqui para oferecer a nossa adoração, mas temos uma expectativa, Senhor. Nós também estamos aqui desejosos de ouvir o Senhor falar conosco. Que seja assim nessa tarde. Última tarde de agosto, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, para que nós possamos, com isso, aprender a crescer e a praticar aquilo que o Senhor deseja que a gente saiba, aprenda e faça, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, Senhor e Mestre. Então, queridos, agora eu quero te convidar a pegar a Escritura Sagrada, pega aí sua Bíblia, abre no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 17. Amém? Eu dou aí um segundinho para você localizar essa passagem no terceiro Evangelho. E aí a gente pode fazer a leitura juntos, ok? Já encontrou? Então vamos lá, acompanha comigo. Ao regressarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinham feito e, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria aqueles que tinham necessidades de cura. Mas o dia começava a declinar. Então, se aproximando os 12, lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e às cidades e aos campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui num lugar muito deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhes vós mesmos de comer. E responderam eles: não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo esse povo, porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50 e de 100. E atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu Jesus aos discípulos para que os distribuíssem a todo o povo. Todos comeram e fartaram, dos pedaços que ainda sobrejaram, foram recolhidos 12 cestos. Que linda passagem e conhecida passagem, né, queridos? Quando a gente lê uma passagem da Escritura, muitas vezes, a gente sabe que Deus sempre usa essa passagem para falar no nosso coração. Uma coisa que é interessante desse trecho da Escritura, dessa experiência que está aqui relatada, é que ela conta dos 3 evangelhos chamados sinóticos e também do Evangelho de João, que foi testemunha ocular do que aconteceu e relatou isso também no evangelho que ele escreveu. Então, para a gente entender essa história completa, embora eu tenha lido a passagem de Lucas, eu vou recorrer a detalhes que constam dos outros evangelhos também, para que a gente possa entender. É mais ou menos quando a gente está contando uma história para crianças,
né? Quando a gente está contando uma história, ou quando a gente escolhe um filme para assistir, o que acontece? A gente se identifica com alguém daquela história. A gente se identifica com aquilo que está acontecendo de alguma forma para poder aproveitar aquele conteúdo para nós. Então, aqui eu quero ressaltar 3 personagens ou grupos de personagens. Então, eu quero ressaltar quem é que estava ali presenciando aquele milagre que Jesus operou. As multidões, os discípulos e uma terceira figura que consta apenas do Evangelho de João, mas não menos importante, muito pelo contrário, um menino. Então, vamos ver o que a gente pode observar desses 3 personagens, digamos assim. Então, quem que era a multidão? A multidão era numerosa, diz a Escritura. Ela era composta de pessoas que vinham de muitas cidades, muitas aldeias, andavam muito, porque estavam buscando o Senhor. E o que essa multidão queria? Por que ela estava buscando o Senhor Jesus? Alguns queriam algo que só Ele podia dar. E por isso estavam procurando. Era uma cura, era uma libertação, era perdão. Eram coisas que elas sabiam que Ele podia dar. Outros estavam buscando porque criam nele, nas palavras que ele dizia, e já tinham percebido que só Jesus tem as palavras de vida eterna. Então, elas estavam querendo ficar perto dele, não queriam perder nada do que ele dizia. Ainda outras pessoas que tinham ouvido falar do que ele fazia, né? No Evangelho de Marcos vai dizer que elas queriam ver os sinais, elas queriam ver o espetáculo, elas queriam ver o milagre, não necessariamente aquele que o fazia. Ainda havia outros que não criam em Jesus e foram lá para conferir aquilo que ele estava fazendo, se era verdade ou não. E tantos outros motivos tinham essas pessoas, mas o que importa é que diante de tão grandioso milagre, como eu e você também, num dia, seja por curiosidade, seja por necessidade, nós desejamos buscar ao Senhor Jesus para encontrá-lo. E a nossa caminhada com Ele começou quando nós cremos nele, cremos nas palavras de vida eterna e nos entregamos a eles. E fomos chegando cada vez mais perto dele, para aprender com ele, para crer naquilo que ele dizia, receber daquilo que ele tem para dar e ser transformado. Jesus, quando os viu, Jesus estava atravessando o mar da Galileia, indo até Betsaida. E essa multidão, quando ele viu que ele ia fazer isso, porque ele falou para os discípulos, vamos até um local apartado, né? Um local deserto, mas não árido, assim, com areia, um local que tinha pouca gente. Ele levou os discípulos para que eles pudessem descansar. E ele também, porque eles não tinham tempo nem de descansar e nem de comer. Mas o Senhor, quando chegou à margem, percebeu que essa multidão corria em volta do lago, em volta do mar, para encontrá-lo onde ele ia desembarcar. E quando ele as olhou, ele percebeu que elas eram como ovelhas sem pastor. O que são ovelhas sem pastor? São vagantes, elas vão aqui, elas vão ali, elas não olham o caminho que elas estão seguindo, elas buscam alimento em qualquer pasto, elas comem tudo que é dado a elas, elas bebem qualquer água que está mais parada que elas possam beber, elas são atormentadas por insetos, pelo calor, por cobras. Elas são frágeis, elas ouvem mal, elas enxergam mal e por isso elas sempre se enganam. Às vezes elas são desobedientes, se afastam do bom pastor. Elas não desejam ter um pastor cuidando da sua vida, chamando para estar perto, chamando para o aprisco, para o caminho seguro. Então, quando o Senhor as viu, foi isto que ele considerou. E ele, por compaixão, abriu mão do seu descanso, abriu mão do seu conforto, porque ele viu
a necessidade daquelas pessoas. E isto é a primeira coisa que eu quero dizer para o seu coração. O Senhor conhece muito bem quem é você, porque Ele comprou você com um preço caríssimo. Jesus pagou com o sangue dele a sua vida. E isso só seria possível por um amor imensurável e infinito por você. Então o Senhor sabe o que você está passando. O Senhor sabe o que você pensa. O Senhor sabe o que você tem feito. Como você tem buscado, como tem sido o seu relacionamento com Ele. O Senhor sabe da sua aflição, sabe da sua alegria, sabe da sua necessidade. E Ele quer te ajudar, porque Ele é o pastor do seu coração. É isto que Ele deseja ser para você, o pastor precioso, que sabe o alimento que você precisa, que sabe a bebida que você precisa, o cuidado, a segurança, o óleo fresco para refrigerar a sua alma. Ele deseja ser o bom pastor da sua alma. É por isso que Ele vê e se compadece e age em cima da sua necessidade. É assim que o Senhor faz. E Ele deseja que você não só faça como a multidão e fique olhando de longe, mas chegue mais perto dEle e possa pertencer a esse segundo grupo de pessoas que essa história nos fala, que são os discípulos. Você já sabe quem eles são, você já conhece cada um deles pelo nome. Eles são os 12 que o Senhor tinha escolhido para estar com Ele, tinha ensinado, tinha feito tantas coisas maravilhosas para que eles pudessem aprender, tinha dado autoridade para eles, para que eles fossem 2 em 2 por todas as regiões da circunvizinhança onde ele estava, sem ele. E ali eles pudessem falar de Jesus e também fazer algum milagre. Foi assim que foi feito. E aí eles tinham acabado de voltar, diz o texto que a gente acabou de ler, estavam ali falando para Jesus o que é que tinha acontecido. E Jesus, vendo que eles estavam cansados, e ele também quis sair, quis se retirar para um local que havia poucas pessoas. Então ele entra no barco, atravessa o mar da Galileia, vai até aquela cidade, Betsaida, e ele ali opera esse milagre maravilhoso que a gente já ouviu tanto falar e que é tão bom revisitar para ver como age o nosso Deus. E hoje em dia, né, irmãos, a gente tem visto poucos milagres como estes aqui. A vida é um milagre. Estarmos vivos todos os dias é um milagre. Mas como este aqui, que configurou o ápice da popularidade de Jesus na Galileia. Ele tinha acabado de dizer para os discípulos qual era a sua verdadeira missão. E isto significava que era uma nova etapa que eles iam passar juntos para aprender, para vivenciar tantas coisas. Você já pensou se algum dia você testemunhou um milagre, uma coisa sobrenatural como essa que Jesus fez? Quantas vezes a gente vê Jesus curando pessoas, nós cremos no milagre. E eu queria chamar aqui a sua atenção para o mapa do milagre. Se a gente for lendo esse texto, que a gente vê não só em Lucas, mas em Mateus, em Marcos e também em João, a gente vai vendo Jesus dar pistas para os discípulos e também para nós de como ocorre o milagre. Então, a primeira coisa que chama atenção quando a gente pensa nisso e vê esse texto é que ele aponta para o dom do doador. Ele aponta para alguém que vê e se compadece, e que deseja alimentar nosso corpo e nossa alma. Ele repete ao cumprimento de promessas feitas no Antigo Testamento, através de Moisés, que alimentou o povo com maná, através de Elias, que também alimentou os profetas, e de Eliseu também,
né, a viúva do azeite, e nós vimos que os profetas daquela época também multiplicaram alimento para que muitos pudessem se valer dele. Mas aqui, o doador do milagre, aquele que de fato o fez, é Jesus, que é o verdadeiro pão da vida. A base de todo o milagre é o crédito, a honra, o poder e a glória daquele que o realiza. Sabe por quê? Porque ele se importa. Ele se importa em nos ajudar, né? E isso os discípulos já haviam aprendido. Mas eles chegam até Jesus e falam: mestre, é muito tarde. Essas pessoas estão com a gente há muito tempo, eu imagino que eles tenham dito. O caminho de volta é longo. Onde é que eles vão comprar comida? Eles viram a necessidade do povo. Eles se importaram com ele. Mas eles levaram a Jesus uma solução completamente diferente. Não só é preciso se importar, mas mais do que isso, é preciso se responsabilizar. É preciso ter responsabilidade. Por quê? Porque Jesus, eu penso, desejava que os discípulos não estivessem tão prontos assim para dispensar o povo, para despachar o povo, como eles haviam feito em outras oportunidades, falando para os pais: por que vocês trazem crianças? Ou quando aquela mulher Ciro-Fenícia: olha, para de incomodar o mestre. Esta era a solução deles. Jesus despede o povo. Mas Jesus, que se importa, ensinou para eles que a gente tem responsabilidade e deu uma outra solução para eles. Eu e você, meu querido irmão, também temos responsabilidade, porque somos cristãos, porque somos do Senhor e carregamos a cruz como Ele carregou. Então, nós temos que acolher as pessoas que vêm até nós por inteiro, nós temos que ajudá-las. Jesus não só pregou para elas aqui, mas Ele ensinou que Ele pode dar de comer. E também não só deu de comer e despachou o povo, não, Ele abriu mão do seu conforto, de querer ficar sozinho com os discípulos, para atender aquelas pessoas. Outra coisa, terceiro passo que Jesus perguntou para eles, e isso vai nos ajudar a compreender o caminho do milagre mais uma vez. Dão vocês mesmos de comer para eles. E eu creio que os discípulos ficaram muito confusos. Mas eles ainda estavam, irmãos, no modo sobrevivência. Eles ainda estavam preocupados com aquilo que era importante fisicamente. E mesmo Jesus já tendo mostrado tantas e tantas vezes aquilo que ele havia feito, era muito difícil para eles ainda passarem do modo sobrevivência, do modo matéria, para o modo sobrenatural. Por quê? Porque eles não tinham entendido aquilo que Jesus podia fazer. E nós somos assim tantas vezes, nós vamos a Deus com soluções para os nossos problemas, coisas que a gente imagina que Ele possa fazer do nosso jeito. Mas o Senhor quer que a gente conheça mais sobre as soluções que Ele pode ter para uma situação que a gente esteja enfrentando, para um problema que surgiu. Não só crer que Ele tem a melhor solução, mas entender que ela é possível, seja ou não sobrenatural. Ele escolhe o que fazer, Ele fará e fará sempre melhor. Então, Ele diz: o que é que vocês têm aí? E eles falam assim: olha, nada exceto 5 pães e 2 peixes. Ah, tem somente 5 pães e 2 peixinhos. Nós temos não mais do que 5 pães e 2 peixinhos. O foco deles era naquilo que eles não tinham.
Por quê? Porque embora eles tivessem 5 pães e 2 peixes doados por um rapaz, por um menino, eles ainda estavam fazendo contas. E se você ler no Evangelho de Marcos e também no de Mateus, você vai ver que eles já tinham feito as contas. Senhor, nós vamos precisar de mais de 200 denários para comprar comida para essa gente. Eles estavam usando a lógica. Eles estavam usando a matemática e Jesus queria ensinar a eles a caminhar pelo milagre do sobrenatural, pelo milagre do poder de Deus, pelo milagre de olhar, de enxergar, de ver além daquilo que existe, daquilo que é matéria, daquilo que se apresenta para nós. E é isso que ele desejava que eles fizessem. O Senhor queria que a gente aprendesse a ver que nós sempre temos alguma coisa e que nós precisamos valorizar isso. Então, sempre tem alguma coisa, sempre tem um pouco de farinha na vasilha, sempre tem uma gota de azeite na botija, sempre tem 5 pães e 2 peixes em algum lugar da sua vida. Então, querido, nós precisamos aprender a parar de reclamar por aquilo que a gente não tem. Quantas vezes você suspira, ai, se eu tivesse feito faculdade, ai, se eu tivesse casado diferente, ai, se eu morasse em outro lugar, e se eu soubesse falar inglês, ai, se eu pudesse tocar e cantar. Querido, foque naquilo que você tem, trabalhe com aquilo que você tem nas mãos, não importa que seja pouco, que pareça pouco para você. Eu sempre gosto de uma música que a gente canta com as crianças, eu já falei isso algumas vezes, que lembra alguns personagens da Bíblia. Davi tinha uma pedra e um gigante na frente, e Deus fez com que ele acertasse a testa desse gigante. Raabe tinha um cordão vermelho, mas foi isso que salvou os espias e a trouxe para o reino de Deus, para que ela entrasse na história do Salvador da humanidade. Arão tinha uma vara e Deus usou esta vara para libertar uma nação inteira. Então você nunca sabe aquilo que Deus vai fazer com aquilo que você tem. Você tem todas as condições de se responsabilizar como crente pela situação, de agir, de obedecer aquilo que o Senhor tem dito a você, aquilo que a Escritura tem falado ao seu coração. E quantas vezes nós relutamos, né, irmãos? Nós temos coisas a fazer, nós temos algo em nossas mãos, mas nós temos tanta dificuldade de obedecer. Quer ver um exemplo? Nós temos dificuldade de usar uma simples máscara. Não é verdade? A gente reclama, a gente põe no queixo, a gente põe na orelha, a gente não usa, e é uma coisa tão importante. Mas quantas vezes a gente tem dificuldade de se importar, de assumir a responsabilidade, de saber que nós temos algo e desejar trabalhar com isso que a gente tem. Mas o Senhor, que é bondoso, que é maravilhoso, que é poderoso, quer continuar ainda nos ensinando aqui sobre outro passo do milagre. Quer ver? Por onde que eu começo, então? Você deve estar me perguntando. E é só olhar o que a Escritura diz. O que é que Jesus mandou fazer? Organize o povo. Divida em grupos. Por quê, irmãos? Porque, primeiro, era mais fácil de contar as pessoas. Segundo, era mais fácil de percorrer com eles sentados os caminhos que tinham em volta. E tem uma coisa interessante que me saltou aos olhos nesse estudo que eu fiz, que é assim: era primavera e os campos estavam verdes. Então, nessa região havia muita relva.
Então, em alguns originais, falam que aquelas pessoas sentadas na grama verde, na relva verde, eram como floreiras, porque eles se reclinavam no chão em grupos de 50 e 100 pessoas, com as roupas coloridas. Então, visto de cima, pareciam flores na grama. Não é lindo isso? Na verdade, era Jesus nos ensinando a organizar a nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus trabalha com ordem e decência. Deus trabalha com organização, não trabalha com bagunça, não trabalha com coisa errada. Faça aquilo que Deus te pediu para fazer, mas não faça não do jeito que você imagina que possa ser feito. Porque é Deus que vai fazer, então eu vou fazer o mínimo pela lei do menor esforço. Isso a gente pode fazer até com alguma outra coisa, mas o Senhor não aprecia. Ele deseja que você faça com excelência. Então, é importante você se organizar. Sabe por quê? Para vir o milagre. Organiza a sua vida. Olha, não posterga, faz agora, porque eles obedeceram de pronto e logo a seguir veio o milagre. Então ele disse: vamos organizar o povo, vamos assentar o povo. E assim que aconteceu, o milagre veio. Então, olha, joga fora aquilo que você tem na sua vida, que não está servindo para nada, não está contribuindo para você. Livre-se daquilo que não te faz bem, que não faz sentido para a nova vida que você tem em Cristo Jesus. Organize aquilo que sim faz sentido, porque é compatível com os ensinamentos dele, com aquilo que a Escritura diz, aquilo que é útil, aquilo que te fortalece, aquilo que te revigora, aquilo que te prepara e que Deus pode usar em sua obra. Invista nisso. O próximo passo do milagre é que Jesus tomou o pão, ergueu ao céu e agradeceu. Agradeça, meu querido, minha querida, por tudo que você tem. Ele tomou aquilo, orou e agradeceu. A oração é parte do milagre. A ação de graças, a gratidão é parte do milagre. E isso Deus quer que a gente saiba e que valorize tudo aquilo que Ele nos tem feito, tudo aquilo que Ele nos tem ensinado, tudo aquilo que Ele nos tem concedido, tudo aquilo que faz parte da imensa gama de bênçãos e vitórias e livramentos e cuidados e zelos amorosos que tem acompanhado a sua vida até aqui. Então, seja grato. Né? Tem alguém que tem até uma hashtag que diz assim: agradece que cresce. Né? E eu te digo, agradece e o Senhor multiplicará. A outra parte é disponibiliza aquilo que você tem. Se você tem algo que Deus te deu, você já sabe. Não é zero. E se não é zero, dá para dividir. Se é maior que zero, você aprendeu lá com o seu professor de matemática. Se é maior que zero, é passível de divisão. Então, o que é que o Senhor te fala? Aquilo que você tem, entrega. Disponibiliza, dá, concede, divide e Ele multiplicará. Como que o Senhor fez aqui? Ele pegou o pão, ofereceu, abençoou, partiu o pão e mandou que os discípulos distribuíssem os pedaços. Aí essa pergunta ficou comigo muito tempo. Por que Jesus partiu o pão se ele ia multiplicar e não deu o pão inteiro? Então, era algo que seria multiplicado. Então, ele não precisaria ter partido o pão em pedaços. Visto que havia tanta comida, a gente acabou de ler no fim do texto, que eles se fartaram. Então, por que partir em pedaços? Elias deu os pães inteiros aos profetas. Por que ele partiu o pão? Porque nós somos um com Ele.
Nós somos parte de um corpo, o corpo do Senhor, o pão da vida, aquele que quem comer nunca mais terá fome. Você não está sozinho. Se você precisa de um milagre, creia. Há um corpo que se interessa por você, que se responsabiliza pela fé que você abraça, que é um com você e é um com o Senhor. Alguém que pode te oferecer palavras de vida eterna, porque vai te entregar a escritura que já foi aprendida. Alguém que vai te levar a boa nova do Evangelho. Você não está sozinho. E foi isto que ele quis dizer. Este pão é como o meu corpo que foi partido por cada um de vocês. Todas as vezes que nós celebramos a ceia, nós dizemos isso e lembramos disso, que o corpo dele foi partido por nós. Então, Jesus antecipou aquilo que iria acontecer com este milagre. Que coisa maravilhosa, que coisa sublime é o Senhor Jesus nos ensinando sobre Ele mesmo e aquilo que Ele fez por nós. E Ele ainda disse mais. Recolhe a sobra, não o resto, mas a sobra, porque havia tanto pão que alimentou mais de 5.000 homens. Como é que eles souberam? Como é que eles sabem desse número? Porque quando eles assentaram em grupos, ficou mais fácil de contar. A organização ajuda nisto também. Eles recolheram as sobras, porque aquilo havia sido abençoado por ele. E não era para ter desperdício. Irmão, o que é desperdício? Desperdício é quando a gente não dá valor para aquilo que a gente tem e não usa. Ou joga fora. A gente não dá para ninguém e desperdiça. Ou a gente tem e usa da forma errada. Ou a gente recebe e usa com pessoas erradas, que não sabem, não conseguem valorizar aquilo que Deus deu. Então, às vezes a gente tem sobrando e tem alguém com falta. E a gente nem aproveita isso de uma boa forma para nós e nem reparte com o outro. Mas a boa notícia dos céus é que a boa dádiva de Deus, ela alcança a todos nós. Porque o Senhor quer usar a mim e a você com tudo aquilo que Ele tem nos dado, tem derramado sobre a nossa vida, porque Ele deseja fazer todos os dias um grande milagre de multiplicação com a nossa participação. Quer ver? Começa pelo simples. O que é que Jesus me deu? Então vamos lá. Ele te deu perdão, não deu? Então começa a perdoar. Você já aprendeu a perdoar. Você já recebeu misericórdia. Você já se apropriou do amor incondicional de Deus na sua vida. Você sabe que você não está sozinho. Deus deu um pastor para o seu coração, que não só pode ajudar você, como pode acolher pessoas que você possa levar a Ele. Você hoje não é mais a pessoa enfraquecida, caída, que chegou na presença do Senhor. Você é forte. Você é aquele que venceu já tantas coisas. Mesmo que você seja uma pessoa que recebeu Jesus ontem, hoje você já é nova criatura. Você já tem vida, você já tem o Espírito Santo. Hoje você é mais pacífico, você é mais organizado, você entende a palavra de Deus, você pode explicar para aquele que nunca ouviu, para aquele que não entende. Está vendo como você tem coisas já para dividir, para que Deus possa multiplicar? Não desperdice aquilo que o Senhor te deu. Esses são, queridos, os 7 passos para acontecer um milagre. E isso era o que Jesus queria, que aqueles que o seguiam
soubessem, aqueles que eram seus discípulos aprendessem e praticassem em sua vida como Ele deseja para nós hoje. Os milagres do Senhor não cessaram. Eles continuam vivos e Deus continua operando através da minha e da sua vida. E agora eu quero abrir um destaque para uma pessoa que não está nesse evangelho relatado, mas está relatado no evangelho de João. João capítulo 6, você vai encontrar que neste momento ele destaca, ele viu e quis deixar registrado quem é que deu os 5 pães e os 2 peixes para os discípulos. E foi um menino. Algumas versões trazem que foi um rapaz. Por quê? Porque não era uma criança pequena que que precisa dos pais para estar em algum lugar, mas era como se fosse talvez um adolescente, porque a palavra usada para menino muitas vezes ela designa desde uma criança maiorzinha até alguém que já tem barba. Então a gente acredita que seja um jovenzinho, um adolescente, né? E o que a gente sabe desse menino? A gente sabe poucas coisas, né? A gente não sabe o nome dele, não sabe de que cidade ele era, nem de que família ele vinha. A gente não sabe mesmo muitos detalhes, né? Mas sabe algumas coisas que a gente pode, lendo o texto da Escritura, lá do Evangelho de João, concluir desse menino. Primeira coisa que a gente pode concluir é que ele quis estar lá onde estava o mestre. Ele estava lá. A segunda coisa que a gente sabe dele é que ele foi persistente. Ele foi perseverante, porque ele não desanimou lá pelo meio da tarde e foi embora para casa. Não, ele permanecia ali até tarde, sem pressa de sair da presença do seu Salvador, sem pressa de sair da presença daquele que operava milagres, né? Ele também era uma criança, um menino, um jovenzinho precavido, porque eu penso que lá na casa dele ele falou assim: pode ser que demore. Então, eu vou preparar o meu lanche. Ou então, irmãos, ele é igual criança em festa. Você já viu como que é criança em festa? Elas estão tão felizes e tão alegres com aquilo que elas estão fazendo, com a brincadeira, aquilo que está trazendo grande alegria para elas, que elas não querem parar para comer. Então, talvez ele tenha sido como uma criança mesmo. Já levou o lanchinho para não perder tempo de ter que procurar alimento em algum lugar e perder algo que o Senhor estivesse ensinando ou fazendo. Outra coisa que a gente pode entender dele é que ele quis ser útil. Olha que legal, ele entregou a Felipe o seu lanche. Ele entregou a sua reserva. Ele quis ser usado. E ele não teve medo, ele não teve vergonha de dizer: mas aqui só tem esse pouquinho, mas eu vou entregar. A gente não sabe como foi que ele entregou. A gente não sabe em que momento o Senhor multiplicou. Se foi quando ele mandou entregar o pão, se foi dentro do cesto, se foi quando ele levantou. Mas o que a gente sabe é que aquele lanchinho serviu mais de 5.000 pessoas, que eram homens contados, fora as mulheres e crianças. Então, era uma multidão de, no mínimo, 10.000 pessoas ali. Não era pouca gente. Mas ele quis ser usado. Sabe por quê? Porque como os discípulos, olha que legal, o que ele já sabia, mesmo sendo um menino, ele se importou com o outro, ele se responsabilizou, ele deu o que ele tinha na mão, ele entregou a quem podia fazer mais do que ele, que era só um menino, alguém que podia usar aquilo para fazer algo muito importante. Um milagre. Ele preparou o lanchinho e ofertou ao Senhor. E a pergunta que eu quero fazer agora para você, que se identificou com esse menino, é: o que você tem preparado para Deus usar através da sua vida?
O que é que você tem ofertado ao Senhor? Qual é o seu lanche que você está preparando para Deus usar logo ali na frente? É a sua vida? São os seus dons? Talvez a sua própria família. Você está preparando os seus filhos para levarem a palavra do Senhor? O seu trabalho, aquilo que você faz com as suas mãos? Qual é o seu lanchinho? Talvez o seu lanchinho seja as horas e horas de vocalize que você faz para melhorar a sua voz e está pronta toda vez que você puder ser convidada para cantar um louvor para o Senhor. Talvez o seu lanchinho seja o EVA que você corta para fazer bonitas figuras, para contar história para crianças. Talvez o seu lanchinho seja preparar uma aula para aquele que sabe menos que você. Talvez o seu lanchinho seja a oração por aquele que está sofrendo, enfermo, sozinho, lutando pela vida. Talvez o seu lanchinho seja a visita que você faz, a mensagem que você envia. O que é que você tem preparado? Jesus usa tudo isso e muito mais. Sabe por quê? Porque quando esse menino preparou o lanche, ele não preparou o lanche pensando que ele ia aumentar 10.000 pessoas. Ele fez aquilo para ele. E aquilo alimentou quanta gente. Essa semana passada, eu ouvi um pouco dessa história. E eu me pus a estudar os 4 evangelhos, com todos os comentários que eu achei. Esse foi o lanchinho que eu fiz para mim. E hoje, Deus está usando esse lanchinho para alimentar o seu coração e a sua alma. Por quê? Porque o Senhor usa aquilo que foi feito da forma como Ele ensinou, da forma como Ele desejou, com todo o coração. E é com todo o coração e toda a simplicidade que eu encerro essa palavra hoje com uma pergunta para você. Com quem você se identificou nessa história? Foi com as pessoas da multidão que ainda estão caminhando de longe e vendo Jesus fazer tantas coisas sem participar, só olhando de longe, só indo buscar porque você precisa algo dele? Você se identificou com os discípulos, que ainda têm tantas coisas para aprender, não é? Mas já conhecem algumas coisas e pode ser usado pelo Senhor, se ele entender que as soluções estão em Deus. O poder está nas mãos do Senhor e é Ele que fará. Ou você é um menino que está se preparando para ser usado, para ofertar o seu lanchinho. Você está pronto para que Deus use você, talvez como quando você menos esperar. Talvez seja numa condução, numa live, numa aula, no meio do trabalho, na aula de hidroginástica. Quantos lugares Deus pode usar a sua vida? Mas você precisa fazer como esse menino e ter o lanchinho pronto para que Deus possa multiplicar. É isso que eu desejava falar hoje para o seu coração e pedir ao Espírito Santo que Ele possa ministrar isso com todo o amor que Ele tem dado a você, para que você possa multiplicar tudo aquilo que o Senhor tem te dado e se preparar para a nova vida que Ele está preparando para você. Por isso eu quero orar por você e quero orar com você, quero te convidar a orar comigo e pedir que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ensine, que o Senhor acolha a sua necessidade. Sabe por quê? Porque eu creio com todas as forças do meu ser que Ele é aquele que vê, se compadece, porque Ele se importa. Vamos orar? Bondoso pastor do nosso coração, mestre amado e santo, somos gratos pela tua palavra, Senhor, porque ela não volta vazia. Somos infinitamente gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor permitiu que fosse escrito para que nós soubéssemos, Senhor, que o Senhor é o pão da vida e que pudesse nos alimentar, Senhor, suprir a nossa necessidade física, sim, mas alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, Senhor, e operar em nós
a transformação que é necessária em nossa vida, em nosso coração, em nossa alma, em nosso caráter, Senhor, e nos fazer cada vez mais parecido com o Senhor. Usa a nossa vida, Senhor. Tira aquilo que nos afasta, Senhor, de sermos usados pelo Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar a sua intenção de usar a nossa vida da melhor forma que o Senhor puder, Senhor, porque sabemos que o Senhor sempre vai encontrar algo em nós, em cada um de nós, para operar um milagre. Por isso nós te louvamos agradecidos nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Ouvimos a palavra, temos uma palavra aí para a semana. Assim eu espero que você tenha pegado para você e faça
uso dessa palavra durante a semana. Que Deus sustente você, tá certo? Eu quero aqui dar uns recados importantes, que é, na verdade, lembrar os irmãos, né? Nossa oração na quarta-feira, às 20 horas. Estou sentindo falta de alguns irmãos. Então eu peço que você esteja lá, meu irmão, minha irmã, né? Você que pertence à nossa igreja, nós precisamos orar juntos, tá bom? Então eu conto com você lá quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 e 30 horas. E também com relação à nossa oração, no dia 7 de outubro, 7/10, às 20 horas, nós vamos retornar com a nossa oração presencial. Eu sei que algumas igrejas já voltaram, outras estão aí com a sua programação já fluindo quase 100%, mas nós estamos segurando um pouco por conta da pandemia mesmo, né? Mas eu entendo que é o momento já de nós voltarmos. Então, mais ou menos daqui uns 40 dias, mais ou menos, nós vamos retornar com a nossa oração presencial. E também peço aos irmãos que os irmãos divulguem o endereço da nossa igreja. Você que congrega conosco, eu tenho mandado aí alguns posts aí, peço que você coloque na sua rede social, né? Convide um amigo, convide alguém que você está evangelizando para estar conosco aí em breve no retorno das nossos cultos presenciais. Eu entendo que pelo andamento da obra, em 30, 40 dias a nossa igreja já vai estar coberta. E já vou apressar aí a parte elétrica também, para nós retomarmos nosso culto presencial aos domingos. Nós vamos retomar com 2 cultos. Às 10 ou às 10h30 da manhã, nós vamos conversar ainda sobre isso. 10 ou 10h30 no domingo de manhã. E às 17 horas ou 17h30. Nós vamos conversar ainda, mas é mais ou menos nesses horários. Nós teremos 2 cultos, tá bom? Um será transmitido, o outro não. Nós vamos explicar o porquê depois que nós vamos fazer dessa forma, tá bom? Então eu peço que você já vai ajustando aí sua vida, sua agenda, para nós estarmos juntos. Nós precisamos congregar, nós precisamos estar juntos como irmãos, né? A igreja é um corpo e os órgãos não ficam distantes um do outro, estão todos conectados no mesmo corpo. Então eu peço que os irmãos vá também já aí se ajustando para que nós possamos voltar em torno de 30 a 40 dias com os nossos cultos dominicais. E também peço que você se empenhe, tá bom? Empenhe aí para se reorganizar, para nós voltarmos aí com os cultos, né? Eu quero voltar aí com algumas partilhas. Então, os irmãos que estão caminhando conosco já vão pensando nesse sentido, vão organizando a vida. Também quero comunicar aos irmãos que a nossa igreja lá de São Mateus já retornou ao culto presencial, né? Então, enfim, a vida está voltando ao normal. Um normal diferente, um normal, digamos, um pouco mais lento, mas a vida está voltando ao normal. Nós precisamos, né, no bom sentido, sair da toca. Nós já estamos indo ao supermercado, nós já estamos indo à farmácia, com certeza você já foi na pizzaria buscar lá uma pizza. Então, assim, a vida está retomando e a igreja também, a igreja local também precisa retornar, tá bom? Basicamente, esses são os recados que eu queria passar para os irmãos. E, por favor, orem, tá bom, irmãos? Nós precisamos orar para que tudo aconteça de forma organizada e decente, de forma decente para a glória do Senhor, tá bom? Vamos orar então, encerrando e pedindo que o Senhor nos dê uma boa semana. Que o Senhor Deus nos ajude. Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Obrigado, Deus, pelo tempo que nós passamos aqui como igreja, unidos no Senhor. Obrigado pelos nossos congregantes, obrigado pelos nossos ouvintes, né? Aqueles irmãos que não congregam conosco, mas que de alguma forma participaram conosco. Que o Senhor os abençoe da mesma forma. E rogamos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que almejam e precisam tomar alguma decisão importante nesta semana. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os ajudem, que o Senhor ilumine, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre essas vidas. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, as ricas e doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja hoje com você, conosco, sobre a Igreja de Jesus na face da terra.
no nome de Jesus. Que você tenha uma semana abençoadíssima, que o emprego venha, que o trabalho venha, que o contrato venha, que o cliente venha, que a saúde venha, que a sua fé seja acrescentada nessa semana para a glória dele. E nele sempre. Deus abençoe. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out life is now upside down. If you're looking for hope tonight,